Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Hoje, a professora Chaguinha veio fazer aqui um convite para que a gente possa viver uma verdadeira aventura, uma viagem no tempo. Exatamente. Nós iremos conhecer um pouco mais do lugar onde a gente vive consequentemente, meus queridos, conhecer um pouco mais sobre a gente mesmo, sobre a nossa família, entender um pouco mais de onde a gente vive e despertar, assim, um sentimento de mais pertencimento, de mais amor pela nossa terra, certo? Essa entrevista, a gente já fez, digamos assim, um certo rascunho na aula anterior com essa entrevista. Porém, eu percebi que tem alguns pontos que precisam ser melhorados. E é o que nós iremos fazer hoje, certo? Não necessariamente hoje, mas é a proposta. Essa atividade que eu vou encaminhar e vou dar toda a explicação em relação a ela, meus queridos, vocês terão aí 2 semanas para realizar, certo? Eu só vou conversar com essa atividade com vocês na primeira semana do mês de maio. Então, vocês têm aí 2 semanas do mês de abril ainda, para que vocês possam fazer essa atividade com excelência, com cuidado e com zelo. Lembrando que a gente também não pode deixar para a última hora, certo? Então, vocês terão aí um tempo suficiente para que vocês possam fazer um trabalho incrível. Eu confio e sei que vocês vão fazer um trabalho muito bem feito, certo? Então, assim, essa entrevista, como é que ela vai realizar? Semelhante à orientação anterior que eu já dei, nós vamos só aprimorar alguns pontos, ok? Vamos lá. Aqui, meus queridos, eu coloquei alguns temas que podem despertar as lembranças nos entrevistados. Ou seja, à medida que vocês forem conversando com o entrevistado de vocês, vocês podem pontuar alguns desses aspectos aqui que eu tenho certeza que irão despertar algumas lembranças, algumas recordações, alguns pontos importantes que farão toda a diferença na hora da nossa produção final. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui modos de viver do passado. Nesses modos de viver do passado, nós temos que as brincadeiras, como eram as brincadeiras da época, como eram as vestimentas, a questão da escola, as missas, como as pessoas se divertiam, como era o comércio da nossa cidade, como eram os transportes, tinha transporte, que transportes eram esses, como é que as pessoas viajavam. Então, tudo isso são pontos muito importantes para que a gente possa conhecer um pouco do nosso entrevistado e de como era a nossa cidade antigamente. Transformações físicas da comunidade. Então, como eram as casas, como eram as ruas, as igrejas, as escolas, as praças, as construções. Em relação a essas construções, eu até coloquei entre parênteses a questão de cemitério e do Instituto Imaculada Conceição, né? Aí com a sigla IIC. Por quê? Porque, além dessas, pode ser que tenham outras construções que elas ocupavam um determinado espaço, era em um local, e que elas foram transportadas para outro local. Elas mudaram. Hoje elas ocupam outro espaço. Talvez vocês não conheçam isso, talvez isso tenha sido algo importante para o seu entrevistado. Então você pode pontuar quando você estiver conversando com ele. A origem da comunidade, é interessante saber o nome da cidade, os primeiros habitantes, a emancipação política. Então, isso também são alguns pontos, quando você estiver conversando com o seu entrevistado, é importante você mencionar. Antigos lugares de trabalho. Se tem alguma fábrica que tinha fechado, inclusive na nossa cidade, nós temos uma, então você pode conversar de repente o seu avô, sua avó, o seu bisavô, caso você tenha, ele tenha tido a experiência de ter trabalhado nessa fábrica. Então, qual a opinião dele, se isso foi importante, como isso afetava a economia da nossa cidade. Então, são pontos importantes. E também se ele tem alguma lembrança de alguma empresa, de algum empreendimento que foi importante para a economia da nossa cidade e que cresceu, certo? E que hoje ela é importante para a renda do município, né? Ela movimenta a economia da nossa cidade, ou então que ela fez a diferença, mas que hoje ela se encontra fechada. Então, são alguns pontos que você pode estar conversando com o seu entrevistado. Outros pontos também é eventos marcantes. Aí eu coloquei aqui, festas importantes, uma visita ilustre, uma grande enchente. Então, alguns pontos que foram importantes e que marcou a cidade, né, que foi um fato assim que chamou bastante atenção. Então, quando você estiver conversando com o seu entrevistado, você também pode mencionar isso. As festas tradicionais, aqui eu coloquei festa do caju, festa da padroeira. Então, no decorrer da conversa, você pode perguntar sobre isso, sobre como eram as vestimentas, como era a temática da festa, por que ela recebeu esse nome, como as pessoas elas se engajavam quando tinha essa festa, como isso movimentava a cidade, se ela ainda existe hoje. Então, são alguns pontos que no decorrer da sua entrevista
você pode perguntar, vai depender da sua curiosidade. Lendas e narrativas de tradição oral. Então, as histórias de Trancoso, os contos de assombração, de mistério, que histórias existiam no tempo dos seus avós, ou se for dos seus pais, vai depender do seu entrevistado. Quais as histórias que tinha, as lendas em relação a alguma personalidade da própria cidade, ou então era uma forma de entretenimento, né? Se as pessoas sentavam à noite para ouvir histórias, então você pode estar instigando isso do seu entrevistado. Histórias de luta, né? Momentos que representam grandes conquistas para a cidade. Então, pode ser aqui, eu coloquei alguns pontos, né? A chegada da energia elétrica, o telefone, eu coloquei aqui a Teleceará. Se você for conversar com seu avô, com a sua avó, o bisavô, bisavó, vocês irão perceber que se você mencionar isso, eles vão falar para vocês e como isso foi importante, como isso afetou a questão da comunicação, certo? Como as pessoas conseguiam ligar para pessoas que estavam distantes. A chegada do correio na cidade, o Banco do Brasil e outros pontos que foram importantes e que movimentaram e que afetaram, não é, a vida da comunidade, a vida das pessoas aqui da nossa cidade. Então, com base nesses pontos, são alguns pontos que, quando você estiver fazendo a sua entrevista, você pode ir mencionando, porque às vezes a lembrança falha um pouquinho, então você pode mencionar algum ponto que lhe chamou a atenção e puxar para esses temas, certo? Aí aqui nós temos a proposta. Estimado aluno ou aluna, você agora será um entrevistador, um investigador. Como eu falei, nós vamos fazer uma incrível viagem no tempo. Escolha uma pessoa mais velha, pode ser seu avô, sua avó, seu pai ou sua mãe, ou uma pessoa mais velha da comunidade. E você vai seguir o roteiro abaixo. Lembrando que quando você for realizar essa entrevista, seja com uma pessoa mais velha, pode ser um parente seu, né, como eu dou aqui a opção, seu avô, sua avó, o pai ou mãe, ou uma pessoa da comunidade, que você possa ter esse momento de conversa, nós temos que seguir todos os protocolos sanitários, né, usar máscara, álcool em gel e manter um certo distanciamento para que a gente consiga realizar a nossa entrevista, mas que a gente respeite, né, a questão da saúde, pois nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento muito difícil, certo? Então, no seu caderno, meus queridos, vocês irão, lá na nossa matériazinha de redação, vocês irão fazer um cabeçalhozinho, colocar Emet Paulo Sarazate, o conteúdo, né, da nossa aula, que é a entrevista, entre parênteses, oficina da Olimpíada de Língua Portuguesa, e a data que você vai realizar a entrevista. Feito isso, nós iremos para o roteiro das perguntas. Pronto. Eu quero salientar com vocês o que está entre parênteses aqui, para que vocês não esqueçam, certo? Ó, vou ler para vocês na íntegra. Não esqueça de registrar o nome completo do entrevistado e idade, e ao fazer as perguntas, lembre-se de perguntar o ano ou o ano aproximado das memórias relatadas. Isso vai ser muito importante para a gente ter uma noção da questão do fato que ele mencionou e do tempo em que isso aconteceu. É importante frisar que outras perguntas poderão surgir no decorrer da entrevista. Faça o registro delas e enriqueça a sua pesquisa. Aqui, meus queridos, eu coloquei algumas perguntas para nortear o trabalho. Porém, a gente sabe que quando a gente começa a fazer a entrevista e a conversar, vão surgindo assuntos e possivelmente algumas outras curiosidades, outras perguntas. Então, vocês podem acrescentar. Isso vai personalizar e enriquecer mais a pesquisa de vocês. Então, vamos lá para as 7 perguntinhas que vocês terão que ter elas respondidas no caderninho de vocês, certo? A primeira, quais dos 5 sentidos mais lhe traz lembranças de sua infância e do lugar onde vive? Então, pronto, quando eu menciono esses 5 sentidos, a gente vai lembrar, né, dos 5 sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, vou dar um exemplo aqui. Se foi a questão da visão, né? Então, talvez seja a questão da lembrança de como era a cidade, de como eram as ruas. Então, ele pode mencionar se essa é uma lembrança que ele tem com mais nitidez ou que ele guarda com uma maior recordação. Pode ser a música, né? Algumas músicas das próprias festas. Pode ser na questão do tato, as próprias brincadeiras. Então, assim, vai depender do que o seu entrevistado vai falar. E do lugar onde vive, né? Exatamente como era o lugar onde vive, se for a visão, era a paisagem, eram as construções, né? Se for o paladar, eram os tipos de alimento que tinham, se for o tato, né? As coisas que eles brincavam, os objetos que faziam parte da cidade. Então, vai depender da resposta do seu entrevistado, e aí você pode, em cima disso, criar outras perguntas, ser mais curioso. Então, fica aí com vocês. Como e quais eram suas diversões na sua infância?
Então, o que ele fazia para brincar? Quais eram as opções de diversão? Como eram as brincadeiras? Como elas aconteciam? Então, você vai conhecer mais a fundo como era a forma de diversão daquela época. Como as famílias sobreviviam quando você era criança? E a sua família? Então, você aqui vai conhecer um pouco mais como era a renda, como as pessoas trabalhavam naquela época, como é que elas faziam para sobreviver, como era a questão financeira, como é que era essa forma, né, de sobreviver, de ganhar dinheiro, como é que funcionava isso. Há lendas ou histórias da cidade que você possa nos contar? Só voltando aqui um pouquinho nesse ponto 3, é importante também, eu acredito, que os pais ou até mesmo os avós de vocês vão mencionar, que acredito que seja algo bem presente, que você pode mencionar na hora, a questão, né, da própria agricultura, da pecuária, a questão da criação dos animais, da plantação, que era a agricultura. Então você pode perguntar como era isso, né, como isso era presente, e se isso fez parte da sua família também. No 4, nós temos lendas ou histórias da cidade que você possa nos contar. Pronto, então aí você vai perguntar ao seu entrevistado se ele lembra de alguma história, de algum conto de assombração que era bastante presente, né, na cidade. Pode ser de alguma personalidade da cidade ou, como eu falei até anteriormente, pode ser uma forma de diversão que tinha, se tinha a questão da contação das histórias, né? Às vezes o avô e a avó sentavam para contar histórias para os pais de vocês, se tinha isso, ou até o próprio bisavô. Então, se tinha esse momento de contação de histórias, se tinha essas lendas, se eles lembram de alguma e como isso acontecia. Na quinta pergunta, que fato aconteceu na cidade que você considera marcante? Né? Aí, esses fatos aqui lembram lá dos temas que eu falei no início, né? A questão da primeira missa, o primeiro pároco, festa do caju, o correio da cidade, a Tele Ceará, o externato, os orelhões, festa da padroeira, quermesse, cantorias. Aqui são alguns termos, gente, utilizados antigamente, não é? Mais que os avós e quem tiver bisavô, se alguém tiver essa dádiva, não é? Você pode mencionar que com certeza eles vão lembrar disso. Aqui eu elenquei, gente, alguns pontos, mas com certeza irão surgir outros. Você se sente um vencedor, vencedora? Então, isso aqui você vai perguntar ao seu entrevistador como é que ele se sente, né? Ao ter construído a sua família, ao ter enfrentado tantos problemas, como é que ele se vê hoje? E o ponto 7 é que mensagem você deixaria para o jovem de hoje em relação aos desafios da vida? Né? Seria uma espécie de um conselho, de uma mensagem para fechar a entrevista. Então, qual mensagem, que palavra ele deixaria, né, com base em toda a sua vida, os seus enfrentamentos, as suas conquistas, os seus desafios, que mensagem ele deixaria para os jovens de hoje, para as pessoas do nosso lugar, do lugar onde a gente vive hoje? Certo? Então, aqui são algumas perguntas, meus queridos, que irão, na verdade, nortear a pesquisa que vocês irão fazer. Então, abraça essas perguntas, façam ela com bastante zelo, com cuidado, e todo esse trabalho ele deverá ficar registrado aonde? No caderno de vocês. Todas essas perguntas com as respostas, certo? E se surgir outras perguntas no decorrer da sua entrevista, você pode acrescentar. Todo esse material tem que ficar registrado no caderno de vocês, certo? Em maio, na primeira semana de maio, na nossa aula de redação, nós iremos conversar sobre todo esse material construído e no próximo passo, a partir dessa atividade desenvolvida. Então, façam com carinho, não se empenhem, na verdade, façam com bastante critério e na nossa próxima aula de língua portuguesa nós iremos, né, na nossa próxima aula de redação, nós iremos conversar sobre essa atividade desenvolvida. Lembrando, vai ser na primeira semana de maio, porém, não deixe para a última hora para vocês fazerem essa atividade, tá certo?